A paz do Senhor Jesus para meus queridos e amados irmãos. Faz um tempo que eu gravei aqui um vídeo falando da palavra do Senhor, mas eu me deparei com uma situação hoje ali. Eu estava observando ali em uma rede social, eu me deparei com um conteúdo ali que, segundo esta pessoa, aparentemente ela é o sal da terra e a luz do mundo. A palavra do Senhor vai nos falar em Mateus, capítulo 7, e o seu versículo 15. Acautelai-vos, pois, dos falsos profetas, porque se vestem até como ovelhas, mas interiormente, são lobos devoradores. Louvado seja Deus. E é o que nós temos visto hoje em dia dentro do Evangelho. Muitos falsos profetas, ou até mesmo pessoas que dizem ser cristão, que dizem ser o sal da terra e a luz do mundo, mas infelizmente até dentro das redes sociais nós encontramos coisas que dá nojo de ver uma pessoa que se dizem ser o sal da terra e a luz do mundo. A palavra do Senhor vai nos falar em Mateus, capítulo 6, versículo 24, que nós não podemos servir a dois senhores, ou há de se dedicar a um e desprezar o outro, ou amar a um e odiar ao outro, ou amarás a Deus ou a Mamon. Mas infelizmente tem muita gente que quer servir a Deus, mas ao mesmo tempo querem servir ao inimigo, fazer a vontade do inimigo. Infelizmente nós temos visto muito isso dentro das igrejas, dentro dos templos, porque na verdade a igreja somos nós, porque nós somos templo e morada do Espírito Santo de Deus. Foi assim que Paulo nos relatou em uma das suas cartas, louvado seja Deus, em Coríntios. E nós, meus queridos e amados irmãos, temos observado hoje em dia, dentro dessas redes sociais, as pessoas, a maioria, não estou aqui generalizando, mas a maioria tem lameado o nome do Senhor, tem vivido coisas que não estão de acordo com a palavra de Deus. Segundo eles, é normal. Segundo eles, não tem nada a ver. Mas eu quero te dar uma notícia para você que diz que é normal, que não tem nada a ver. Sabe o que é que esse normal e esse não tem nada a ver está fazendo com muita gente? Está tirando muitos da presença do Senhor, está fazendo com que muitos percam a presença de Deus, assim como Saul perdeu. Saul não perdeu somente a presença, mas ele perdeu também o reinado. Louvado seja Deus. Se ele tivesse perdido somente o reinado, ainda teria solução, mas ele perdeu o principal, que foi a presença de Deus. Então, aleluia, glória a Deus, que nós não venhamos perder o principal, que é a presença de Deus. Mas nós sabemos que hoje em dia tem muita gente que não está preocupado com a presença de Deus e tem vivido desta maneira, esse tal de não tem nada a ver, esse tal de que isso é normal. Cuidado que esse não tem nada a ver, esse é normal, pode te tirar não somente da presença de Deus, mas te conduzir para o fogo eterno, assim como muitos têm ido para o fogo eterno, porque esse tem nada a ver, é o que está levando muitos para o fogo eterno. Louvado seja Deus. E não somente fazendo perder a presença de Deus. Eu me deparei com uma situação, meus amados, há pouco tempo atrás. É por isso que Deus ele colocou em meu coração para mim estar aqui agora, neste momento,
fazendo esta pregação, esta ministração da parte de Deus. Porque, como falei no início, há muito tempo que eu não trago uma pregação, uma palavra da parte de Deus para nossas vidas. E aí eu me deparar com esta situação em uma rede social, Deus agora coloca em meu coração para que eu possa estar aqui ministrando algo da parte de Deus para nossas vidas e para nos alertar, para nos despertar e que nós venhamos servir ao Senhor verdadeiramente, em espírito e em verdade. Assim como Jesus falou para aquela mulher samaritana no capítulo 4 de João, aonde Jesus disse a ela, que os verdadeiros adoradores adorariam ao Pai em espírito e em verdade. Louvado seja Deus. E nós vemos hoje, meus amados, nessas redes sociais, tem muita gente que vai para a igreja, como eu falei no início, que segundo é o sal da terra e a luz do mundo. Mas dentro da igreja, ela é uma coisa. Fora da igreja, dentro das redes sociais, é exatamente outra. Não condiz com aquilo que ela é dentro da igreja. Louvado seja Deus. Então você quer conhecer um cristão, vai dar um pulinho na rede social dele e ele vai demonstrar as atitudes deles. Louvado seja Deus. E eu me deparei com não só essa situação, mas já vi outras situações também, que é de se dar nojo. Pessoas em cima de palco, cantando para o capeta, porque não é para Deus. Ah, mas é música evangélica, é música de adoração a Deus. Não. Por quê? Primeiro que tem ritmo mundânico. Tem ritmo mundânico. As coisas de Deus não é misturada. Com Deus nada é misturado. Com Deus é tudo purificado, é tudo limpo. Ou é para Deus, ou é para o mundo. Ou é para Satanás, para o inimigo das nossas almas. Ou você faz para Deus, ou faz para o inimigo das nossas almas. Só que tem muita gente hoje querendo fazer, achando que está fazendo para Deus e ao mesmo tempo fazendo para o inimigo. Louvado seja Deus. Mas pessoas que ainda não tiveram verdadeiramente um encontro com Deus, não tiveram uma libertação. Porque quando uma pessoa ela tem verdadeiramente um encontro com Deus, as coisas mundânicas já não pertencem mais à sua vida. A Bíblia diz que após nós, louvado seja Deus, aceitarmos a Jesus, nós já se tornamos uma nova criatura. Louvado seja Deus. Ele disse em João capítulo 8, 32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então Jesus Cristo, ele é a verdade. Ele nos liberta quando nós temos um encontro com Jesus. Mas tem pessoas que tiveram ali um encontro apenas, eu não sei se eu posso dizer até mesmo um encontro, louvado seja Deus, mas dizem segundo que teve um encontro com Jesus. Ele disse, Jesus, vinde como estáis, mas não permaneceis. Tem muita gente hoje que está vindo para Jesus como está, mas ele quer permanecer da maneira que estava, e não é desta maneira. Louvado seja Deus. E nós encontramos hoje muita gente lameando. A palavra do Senhor diz que, aleluia, glória a Deus, que a multiplicação de pecado tem se multiplicado. É por isso que muitos estão morrendo espiritualmente, estão fracos. Por quê? Por causa da multiplicação dos pecados. Louvado seja Deus. Mas, para mim não ficar só nestas palavras, eu quero ler aqui um texto em 2 Timóteo, capítulo 3. Vou ler apenas 5 versículos aqui. E está aqui, aleluia, glória a Deus, trazendo aquilo que o Senhor, ele ministrar ao meu coração. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e a mães, ingratos, profanos, sem afetos natural,
irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleitos do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Louvado seja Deus. Sabe o que Paulo estava aqui exortando, instruindo a Timóteo? Dizendo para Timóteo: Timóteo, nos últimos dias haverá tempos trabalhosos. Ele falou para Timóteo aqui, no início dos dias haveria tempos trabalhosos? Não. Ele falou nos últimos dias. Nós estamos vivendo o que, meus amados? Os últimos dias da igreja do Senhor aqui na terra. Jesus Cristo de Nazaré, aquele que morreu e ao terceiro dia ele ressuscitou e vive para a eternidade. Louvado seja Deus. Ele está voltando e nós estamos vivendo os últimos dias da igreja do Senhor na face da terra. Nós estamos vendo aqui o que Paulo estava falando para Timóteo, que nos últimos dias haveria homens amantes de si mesmo, cruéis, blasfemadores, enganadores, soberbos, amantes de si mesmo. Nós estamos vendo tantas coisas terríveis. É o que está acontecendo aqui. O que Paulo falou para Timóteo. O que iria acontecer. Louvado seja Deus. E ele fala no seu versículo 4 e 5. Traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleitos do que amigos de Deus. Ou seja, mais amigos do mundo. Tem pessoas que dizem ser cristão, que dizem ser o sal da terra e a luz do mundo, mas eles é amigo do mundo do que amigo de Deus. É mais amigo do mundo do que amigo de Deus. A palavra do Senhor vai nos falar, primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 15, onde vai nos falar: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Então, se você ama o mundo, as coisas do mundo, esquece que o amor de Deus não está na tua vida, nem aqui e nem em lugar nenhum. Versículo 16 vai nos falar que, aleluia, glória a Deus, as concupiscências dos olhos, da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. O versículo 17 vai nos falar que o mundo passa e as suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Louvado seja Deus. Então, tem muitos que fazem a vontade de Deus, mas tem muitos que estão fazendo a vontade do inimigo. Louvado seja Deus. E ele ainda diz assim, ó, Paulo vai falar para Timóteo: tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Até tem aparência de piedade, mas eles negam a eficácia, ou seja, negam a palavra de Deus, negam o amor, negam a virtude de Deus. Eles têm negado. Sabe o que é que ele estava falando? Afasta-te, Timóteo. Desses aí, ó, afasta-te para bem longe. Primeiro capítulo de Salmos vai nos falar: bem-aventurado o homem que não se detém nos caminhos dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, nem segue o conselho dos ímpios. O versículo 2 vai dizer: mas antes tem o seu prazer na sua lei, e na lei do Senhor medita de dia e de noite. Louvado seja Deus. Deus, ele está falando: desses afasta-te. Quantos que dizem ser cristão estão no meio da roda dos escarnecedores, estão no meio, mas a minha família não sei o que, não importa. Você não pode ficar ali reunido, você não vai desfazer deles. Você quer ir lá, falou um oi e tal, pronto, vai para o teu lugar. Quando acabar a farra, você volta com a sua família. Mas não é ficar coloiado ali não, porque a Bíblia disse: não se assente na roda dos escarnecedores, mantenha distância.
louvado seja Deus. Mas infelizmente nós temos visto hoje muita gente lameando o nome do Senhor. Mas eu quero te dar uma notícia, que haverá surpresa naquele dia. Jesus disse que haverá surpresa. Nos últimos dias haveria surpresa. Lá no finalzinho, quando for o dia do juízo final. Louvado seja Deus. Então, meus queridos e amados irmãos, nós sabemos que está cheio de gente aí lameando o nome do Senhor, dizendo que é uma coisa que não é. Então tome muito cuidado com esse bando de enganadores, esse bando de cruéis, e caluniadores, incorruptíveis, desobedientes a pais e a mães. Quando fala desobedientes a pais e a mães, é desobediente também à palavra de Deus, é desobediente ao próprio Deus. Louvado seja Deus, que é o nosso Pai. Então, haverá naquele dia, aleluia, todos nós, iremos ficar diante de Deus, iremos prestar conta diante do Senhor, louvado seja Deus, de tudo aquilo que nós fizemos aqui na terra. Amém? Guarda esta palavra no seu coração. E se por algum momento você tem agido dessa maneira, sendo cruel, sendo traidor, sendo enganador, é o tempo de você parar. É o tempo de você se converter verdadeiramente ao Senhor, para que Ele venha salvar a sua alma. Porque a Bíblia diz que ainda, enquanto há vida, há esperança. Então ainda há esperança para você. Amém? Que Deus em Cristo Jesus continue abençoando a cada um, em nome de Jesus.